Oi, gente, já tô aqui no meu novo lar, na minha nova casa, e eu queria compartilhar com vocês. Tem um assunto que eu quero compartilhar sobre a mudança, mas aconteceu um movimento agora que me deu vontade de fazer esse vídeo. Eu só faço esses vídeos quando eu tenho vontade, assim, de alma, né? Agora que eu tô me conhecendo mais, eu também tô podendo explorar mais isso. Mas é só quando eu tenho vontade, né, que eu faço esses vídeos. E me deu vontade de dividir essa experiência, porque meu primeiro terapeutizando-se, eu já falei aqui, né, foi todo voltado pro meu útero, meus ovários e a minha menstruação, né, e a minha visão da menstruação. E conforme o tempo foi passando, não faz um ano ainda que eu fiz o meu primeiro terapeutizando-se, mas conforme o tempo foi passando, cada período que chega de menstruação tá sendo mais leve, mas ainda assim é um trabalho, é uma dedicação, porque foram tantos anos construindo, né, a menstruação como um monstro, ser mulher como um monstro, a menstruação como punição, e então aos poucos tudo isso está sendo transmutado comigo, sabe? Há muito tempo já que eu não sofro de cólicas fortes. Depois do terapeutizando, eu não tive mais cólica forte. Às vezes eu tenho alguma cólica e agora, como eu estou no recebimento passivo inteligente, é outra forma que eu lido. Em vez de ficar reclamando, de ficar menstruada, de estar com cólica, eu recebo a cólica. E ela foi se transmutando ao ponto de que hoje em dia raramente eu sinto cólica, sabe? Eu sinto meu útero trabalhar, que é diferente de uma cólica. Apesar que quando eu reclamava, até meu útero trabalhando, eu achava que era cólica, né? A gente meio que ilude, né, com essa ideia. E aos poucos eu fui construindo essa nova construção, né, com a menstruação e com o período que antecede a menstruação, né, que o nosso corpo começa a trabalhar para aquele momento, né. E essa agora, né, eu tô no período pré-menstrual e eu sempre achei ele desconfortável. E no terapeutizando a gente falou muito, só que antes de eu achar desconfortável, quando eu fiz o terapeutizando, eu achava que era uma punição, que era um monstro. Então era a filha da puta da minha vida que estava chegando a menstruação. E isso foi sendo transmutado, né, a ponto de eu achar que é uma amiga, mas ainda assim eu sentia muito desconforto no pré-menstrual. E meu cabelo ficando seco, as olheiras que aumentavam. Então, para mim era normal que no pré-menstrual eu ficasse fraca, eu ficasse vulnerável emocionalmente, meu cabelo ficasse feio e eu ficasse cheia de olheiras. Logo, era sempre assim que eu ficava, certo? E foi agora que eu tive essa sacada, né? Olhando as minhas olheiras como estavam mais aumentadas, apesar que nesse movimento de mudança também rolou muita coisa. E aí o meu sono também foi alterado, né? Eu dormi menos. Mas de qualquer maneira veio dentro dessa crença que eu tinha de que quando eu vou menstruar eu tenho que ficar acabada. É assim que é a menstruação, é assim que é ser mulher, é assim que é o pré-menstrual. E eu não tinha percebido que isso é uma crença minha, que não precisa ser assim. A minha visão não precisa ser essa. Porque nesse movimento que eu recebi agora há pouco, tinha muito a ver com a maçã do rosto e com os meus olhos. Porque era o peso daqui, né? Esse peso que eu coloco assim no pré-menstrual. Como se eu colocasse um óculos de neblina. A gente falou sobre a neblina no primeiro terapeutizando-se. Nebuloso. Eu lembro que o Gaspar usou essa palavra e, nossa, definiu muito o período pré-menstrual naquela época. Só que, como foi transmutando, isso foi ficando cada vez menor. Assim, eu percebi como se fosse um óculos aqui, sabe? E aí eu fui recebendo isso. E a transmutação de que a menstruação é gostosa, a menstruação pode ser prazerosa, ficar menstruada pode ser muito gostoso, pode ser um momento prazeroso, você não precisa ficar fraca porque você está menstruada, você não precisa ficar fraca porque você está no pré-menstrual, você não precisa ser demente porque você está no pré-menstrual.
Porque aí eu linkava, né, aquela coisa da TPM, que todo mundo fica falando, ela tá na TPM, que ela tá demente, sabe? Isso é uma coisa assim que hoje em dia pra mim é desrespeitosa, sabe? Eu sinto um desrespeito dentro dessa ideia que tem aí no mundo, sabe? E também essa crença minha de que se eu vou menstruar eu vou ficar demente. Então logo eu sinto que dentro de mim é uma coisa de se eu sou mulher eu sou demente, eu sou menos. E fora de feminismo, eu não sou feminista porra nenhuma, mas aqui eu tô nesse movimento com minha força sensória agora, então tô muito focado nessas minhas crenças sobre nascer num corpo de mulher. Eu sou um ser, mas no momento eu tô num corpo feminino. Logo eu menstruo, tenho contato com esse movimento e ele não precisa ser pesado, foi isso que eu senti. Ele pode ser prazeroso, cara. Ele tem potencial para ser prazeroso, gostoso e muito mágico. Porque, caralho, que magia de renovação que a gente tem. E de criação. A gente tem um poder de transmutação e de criação aqui nesse útero que é lindo. E muito fora de todos esses movimentos até de sagrado feminino que eu também acho muito forçado. Por muito tempo eu acompanhei e até me machucou acompanhar isso, sabe? Que eu tenho meu sagrado feminino e meu sagrado masculino e eu sou um ser antes de qualquer coisa. Então eu sentia muito feminismo dentro disso. E não, sabe? É gostoso ser tudo. E eu não quero entrar em guerra, essa coisa. É isso que trazia pra mim, não tô dizendo que pra todo mundo é assim, mas o que trazia pra mim essa coisa de estar dentro do sagrado feminino era a sensação da guerra com o masculino. E isso nem é fora, né? É dentro da gente. E essa guerra dentro de mim também machucava essa parte minha da menstruação. Que eu tinha que gostar da menstruação, mas como que eu vou gostar? Sabe? Eu não gostava, essa é a verdade. Mas veio essa coisa da visão sobre ela, que eu ainda não tinha sentido, a visão que eu tinha sobre ela, toda essa visão que eu construí, que eu aprendi, copiei e construí, vai saber há quanto tempo, né? Porque faz muito tempo que as mulheres construíram essa criação, né? Sobre olhar desse jeito para a menstruação. E aí eu fui no banheiro, eu fui passar um creme no rosto, assim, e aí me deu vontade de fazer massagem aqui nos olhos. A hora que eu comecei a massagear meus olhos aqui, comecei a sentir meu coração, como se uma conexão muito forte entre a minha visão e o meu coração. E me comoveu muito. Depois que eu fiz isso, eu chorei, mas eu percebi a conexão que a minha visão tem com o meu coração. E que em muitos momentos eu confiar na minha visão para mim era difícil, porque eu me sentia errada. Só que a minha visão é muito apurada e isso se cristaliza até nos meus olhos físicos. Eu tenho uma visão muito apurada. Mas por muito tempo a gente ouve que a visão é superficial, né? Que o visual é superficial. E por quê? Também é um preconceito nosso, sabe? O visual não é superficial. Ele às vezes mostra a verdade ali, ó, tá na nossa cara. É a gente que distorce a visão, aí é diferente. Só que eu senti essa conexão dos meus olhos com o meu coração. E dentro desse trabalho, sabe? A minha visão sobre o meu movimento na menstruação tá sendo transmutado. E eu tô maravilhada, porque ontem eu comecei a pensar nisso mesmo, a pensar. E eu falei, caramba, é tudo assim no meu pré-menstrual? Porque eu acredito que é assim. Eu nunca olhei de outra forma para isso e nunca percebi que existe outra forma de sentir todo esse movimento. Existe outra forma de viver isso. Não precisa ser na fraqueza, na fragilidade, na dor, na demência. Eu posso viver tudo isso com firmeza, com alegria, com prazer, com força, sabe? Gostosa, assim, com potência de magia, de renovar tudo aquilo.
que eu sou a renovação, eu sou a purificação, e preparar todo esse terreno lindo para novas criações. Então isso pode ser muito prazeroso e é. Só que eu precisava enxergar essa possibilidade, porque a gente tem infinitas possibilidades, mas a gente precisa sentir elas. Então eu enxerguei e hoje eu senti. E eu quis dividir com vocês que essa visão pode ser alterada. E as sensações no pré-menstrual e na menstruação também pode ser de uma forma completamente diferente a nossa vivência com tudo. Mas hoje eu aprendi com a força sensória, com a nossa menstruação e com esse movimento todo. E eu vou fazer um vídeo sobre o outro momento que eu acho interessante compartilhar. Um beijo.